qual teria sido a sua reação se, após um período de 15 a 20 dias de férias passados na casa do pai e da avó paterna, você recebesse uma ligação sendo informada que seu filho havia fraturado o fêmur passado por cirurgia? Foi exatamente isso que aconteceu comigo e com o meu filho mais novo, como aqui já compartilhei com vocês, que ele é uma criança atípica. Ele foi diagnosticado com TEA e TOD e outras comorbidades em paralelo estão em investigação. Ele na época tinha 3 anos. O acidente ele aconteceu dia 26 de dezembro de 2022. Desculpa, de 2023. Foi no final do ano de 2023 e em momento nenhum eu fui informada sobre o acidente. Somente quando já tinha dado o dia de pegar as crianças, né? Eu fui informada do acidente porque não tinha outra alternativa, porque a recuperação seria prolongada e não teria como ficar escondendo, porque eu pegaria as crianças, obviamente, e eu saberia do fato. E quando eu fui informada, né, por telefone, por ligação, eu estava em casa no momento, né, eu trabalho de home office, eu estava em casa. Nesse horário eu estava em horário de almoço, era por volta de 1h da tarde. E eu fiquei calada, né? A princípio eu fiquei calada porque eu não sei onde é a residência da avó paterna, então eu precisava que ela me dissesse qual era o endereço para eu poder ir buscar. Eu sei apenas o endereço do pai. E eu estava com receio de externalizar, de ser explosiva, né? Porque naturalmente eu era uma pessoa muito explosiva e como ela não tem contato comigo, ela não sabe a pessoa que eu sou hoje, porque ela teve contato muito mais com essa Letícia, que é muito explosiva, que foi muito explosiva. Quando eu percebi que eu não ia conseguir desenvolver uma conversa para eu conseguir essa informação, e ela o tempo todo afirmando que ficaria com a criança, que se responsabilizaria pelos cuidados, que é preciso, né, de tudo isso. Eu falei a ela que estava recebendo uma outra ligação, e aí eu liguei pro meu parceiro na época, né, eu tava namorando uma pessoa, liguei para ele, e imediatamente ele foi para minha casa pra gente pegar meu filho lá na casa dela. Esse foi o fato, né, obviamente foi um processo, ele ficou com gesso durante mais 3 meses, 3 a 4 meses. Após esse período ele fez 6 meses de fisioterapia, né, porque ele não conseguia mexer as pernas, enfim. Nos primeiros dias ele não conseguia mexer as pernas, nenhuma das duas, porque as duas ficaram enfaixadas. Inclusive, seria interessante, eu vou colocar uma foto aqui de como ele ficou, como foi o gesso que ficou, né? Ele foi colocado, não foi fratura exposta, foi fratura interna, né? Não perfurou a pele, o osso, mas a gente tem, né, tem os raios-x e o osso dele ficou mais ou menos assim, ó. Assim o osso dele. E precisava ser colocado no lugar e calcificar. Não usou pino, porque por ele ser uma criança, calcificou rápido, inclusive. O médico falou que calcificou bem rápido, foi uma calcificação assim perfeita, porque toda vez que a gente retornava ao ortopedista, a gente fazia raio-x para acompanhar justamente essa calcificação, então foi uma calcificação maravilhosa. Essa fratura se decorreu a um acidente de moto. Eu não vou entrar em detalhes em relação ao acidente, né, porque expõe a mim, a meu filho e ao pai, e é uma questão que está em processo, um processo na justiça que está em segredo, então também não posso externalizar aqui sobre o acidente. Só que foi um fato muito interessante, porque eu já estava bem avançada no meu processo de evolução pessoal e buscando entender várias coisas que se concretizavam na minha vida, da forma que as coisas se sucediam, por que se sucediam, as repetições de ciclos, enfim, eu já estava em uma busca espiritual de me fazer entender. E antes
Alguns dias antes eu tinha solicitado, né? Eu fiz um comando ao universo, falando que eu estaria pronta para a próxima etapa, né? Quando você começa o seu desenvolvimento pessoal, a depender do patamar de estudo que você já esteja, você entende que as nossas vidas, ela é tipo um videogame, ela é um jogo, né? E a gente vai passando pelas fases e as fases vão ficando mais difíceis, mais desafiadoras, e você precisa encontrar uma forma de chegar até lá, né, ao ponto em questão e passar pelaquela ponto em questão. No geral, eu lembro de um jogo de Mario, que no final tinha lá um chefão lá no final, que você tinha que destruir, senão você ficava naquela fase até conseguir a estratégia necessária para destruir aquele monstro lá, sei lá o que era, não lembro. E eu decretei ao universo que eu estava pronta para passar pelo próximo desafio. Porém, quando eu recebi a informação do fato, né, que ele tinha sofrido acidente, tinha tido a fratura, a cirurgia, enfim, eu não lembrei disso. E aí eu chorei muito, eu fiquei muito triste, porque primeiramente eu fiquei... o impacto foi muito grande, porque ela falou assim, eu vou lhe falar, porque você vai ver que ele está com gesso, mas pode ficar tranquila, porque ele não morreu. Então, uma pessoa que ela fala isso pra você, que é mãe da criança, eu fiquei imaginando em qual estado que estaria meu filho, como ele se encontrava, porque eu achava que, assim, realmente, na verdade eu não conseguia nem fazer uma visualização de como ele estaria, eu só queria ver como meu filho estava. E aí quando eu cheguei lá, na verdade ela tinha me falado que tinha sido uma queda de uma escada. Quando eu cheguei lá, o meu filho me informou que tinha sido um acidente de moto, né, que ele tinha caído da moto com o pai. E aí foi muito desafiador esses períodos, porque como ele é uma criança atípica, e ele ficou esse período lá porque eles não davam as medicações, então ele voltou após um acidente, um trauma de um acidente, nas férias, em plenas férias. Nós nessa época morávamos em Salvador, calorzão da Bahia, Salvador, em pleno verão, e a criança não poder se molhar, ele não podia tomar banho, a higienização dele era só com pano. Ele é uma criança que ama água, ele se tranquiliza muito com água e sabão, são coisas que ele se sente muito melhor, né? E você percebe que ele consegue se tranquilizar. E ele não é uma criança que gosta de vestir roupa, ele gosta de estar sempre de cuequinha. E foi extremamente desafiador e ver meu filho naquela situação. E pior do que ver meu filho naquela situação, né? Porque eu não vi o acidente, eu não acompanhei ele na cirurgia. Foi no dia que a gente tirou o gesso. Foi uma cena muito ruim, porque até o vento que passava ele dizia que estava doendo, porque ele estava há meses com a perna toda enfaixada, a direita toda enfaixada, ele ficou enfaixado até a cintura, acima do umbigo, e a perna direita até o pé, e a perna esquerda até o joelho, com um pau que ligava um ao outro, para que ele não mexesse a bacia, o quadril, para não haver mesmo movimento na tentativa não, né? Com o objetivo de ficar ali realmente paralisado, para o osso se calcificar tudo direitinho. Obviamente eu fui muito grata a Deus por já existir um método em que o meu filho se recuperasse da melhor forma possível, né? Porque antes, no tempo de antigamente, as pessoas elas se machucavam, fraturavam, inclusive o meu avô, ele tem um braço fraturado e o osso ele calcificou torto, porque não tinha acesso fácil a médico, ainda que já existisse essas técnicas, né, para aplicar esses conhecimentos técnicos. Mas ele não foi para o médico. Meu avô tem 97 anos, isso aconteceu antes de ter as filhas, né? A minha família é muito grande, pai de minha mãe, e foram 13 meninas. Então, antes dele ter as filhas, ele estava recém-casado com a minha avó, foi onde ele fraturou. Então, olha há quantos anos que não aconteceu essa fratura, e ele ficou com o braço torto, né? Porque o osso calcificou daquela forma.
Então, eu fui muito grata, né, pelos médicos que realizaram a cirurgia, pelo atendimento que meu filho teve, pelas pessoas que ali estiveram com ele, que acompanharam no momento que eu não estava presente, porque eu não tinha conhecimento. Na virada do ano eu não viajei, na realidade eu viajei para uma... Viajei não, eu fui para uma cidade muito perto, muito próxima, era tipo assim, a 30 minutos da minha casa, porque eu morava próximo à saída de Salvador, né? Próximo ao aeroporto de Salvador, onde tem ali as divisas, enfim. E aí eu fui somente passar a virada de Réveillon lá e voltei para casa, então eu estava em casa. E qual foi o fundamental? Aqui eu não estou querendo pregar que eu sou uma pessoa super poderosa por eu ter mantido o equilíbrio, né? Durante o processo de adaptação, de todos os acontecimentos. Obviamente eu fiquei extremamente chateada, eu fiquei extremamente triste pelo fato, porque aconteceu um fato, foi um acidente, foi uma negligência que ocorreu com uma criança de apenas 3 anos, uma criança atípica, e eu sou uma mãe extremamente cuidadosa. Obviamente eu não me anulo, mas eu sou extremamente cuidadosa, porque eu me cuidar, eu dedicar tempo e atenção para mim, não significa que eu preciso anular a minha maternidade. Uma coisa não anula a outra, elas andam lado a lado. E eu fiquei muito chateada, era muito peso para descarregar, era muito difícil. Eu não tinha carro, então era muito difícil, porque tudo eu precisava de carro por aplicativo, e ele faz os acompanhamentos dele. Um dos acompanhamentos dele com o profissional psiquiatra era muito distante da minha casa, em Salvador, e tudo ficou o dobro mais difícil. Então, obviamente, eu não gostei de estar passando por aquela situação. E o que muito me ajudou a assimilar de uma maneira mais leve foi justamente a minha estratégia de eu entender que eu precisava ser fria o suficiente para não permitir que as minhas emoções de raiva, de tristeza, de insatisfação, diante de toda aquela situação que eu estava vivendo, né? Porque aí envolveu, como eu falei, está em processo na justiça, envolveu a delegacia da criança e do adolescente, envolveu o conselho tutelar, envolveu várias coisas, né? Porque o próprio hospital acionou o conselho tutelar. Enfim, foi assim, foi um desafio na minha vida gigantesco, que eu nunca pensei em passar, até porque eu nunca questionei, nunca duvidei da capacidade de cuidado do pai para, desculpa, para as crianças. Então eu mandava realmente tranquila, porque a pessoa que morava comigo quando nós éramos casados era extremamente cuidadoso, e eu jamais imaginei que isso poderia acontecer, jamais passou pela minha cabeça. Obviamente não foi culpa minha, ainda que lá quando aconteceu, o genitor ele se referiu dessa forma. Ele informou que a culpa tinha sido minha por eu ter deixado as crianças irem. E a gente sabe que é uma tentativa dele se esquivar da responsabilidade que ele teve, mas isso também é uma coisa que não me aflige, porque eu não tive nenhum tipo de responsabilidade, e graças a Deus eu faço terapia, na verdade eu faço terapia há 8 anos, então eu tenho uma mente fria. Foi extremamente importante uma mente calculista, uma mente estrategista. Algumas pessoas, né, na verdade, na época eu estava com o meu Instagram ativado, e aí eu compartilhei, né, e a maioria das pessoas, assim, tipo, 90% das pessoas diziam assim: você deveria mas se eu fizesse isso, ou se em algum momento de impulso eu realizasse algum tipo de tentativa, e a gente não sabe como as coisas elas se sucedem, porque para toda ação há uma reação. Eu fico imaginando quem cuidaria de meu filho melhor do que eu. Na minha ausência, quem cuidaria? Teria pessoas para cuidar, sim, mas ninguém cuidaria da forma que eu cuido. Inclusive eu já gravei vídeo aqui falando sobre isso. Então eu queria estar ali ao lado dele, acompanhando aquele momento desafiador da vida dele, e fazer com que ele passasse por aquela situação sendo o menos dolorosa possível, sendo o mais leve, o mais divertida possível dentro da realidade, porque a fratura eu não podia tirar,
O gesso eu não podia tirar. Ele ficava muito irritado quando ia fazer as fisioterapias, porque causava desconforto. Ele ficava muito irritado e era uma coisa muito desconfortável para ele. E aí teve um momento que precisou trocar de equipe. Ele tem resistência, ele tem a questão da resistência cognitiva, esqueci o nome agora. Enfim, quando muda assim alguma coisa, ele trava. Então, assim, era muito desafiador. Eu não podia evitar que meu filho passasse por aqueles desafios. Porém, eu conseguia fazer com que fosse mais leve. Obviamente, eu tive um apoio. As pessoas ao redor, no geral, sempre me apoiavam, me ajudaram muito. Minha mãe tinha acabado de sair do trabalho, então ela conseguiu vir para minha casa para poder ficar ali com a gente. Estava em férias, então eu não tinha essa questão de levar as crianças para a escola, enfim. Então, assim, obviamente, eu tive essa estrutura graças ao meu bom Deus, ao universo. Eu tive esse apoio. Obviamente, eu não queria estar passando por aquela situação, mas é claro que eu sei estratégia, eu sei sagaz. Inclusive, no primeiro contato que eu tive com o pai, porque no dia que eu fui buscar a criança, eu tive contato apenas com a avó, eles ainda me afirmavam que tinha sido uma queda da escada, mas meu filho, ele afirmava assim, sabe, que tinha sido. E aí eu queria saber em qual hospital tinha acontecido a cirurgia, enfim. Só posteriormente eu recebi essa informação, fui para o hospital pegar a cópia do prontuário médico, e aí eu soube como de fato aconteceu, como a criança chegou, que foi um acidente sem capacete, todos esses detalhes. Até então, até uns 3 dias após eu ter pego meu filho na casa da avó, ele estava afirmando que era uma queda de escada. E após esse período que ele me encontrou pessoalmente, que ele precisava entregar, né, os materiais que a criança estava usando, fralda geriátrica, enfim, eu perguntei a ele, e aí eu fui filmando, né, e aí eu perguntei a ele o que tinha acontecido, enfim, e aí eu fui muito tranquila, de verdade, mesmo aquele turbilhão de emoções dentro de mim, eu fui muito tranquila. Eu perguntei a ele o porquê o que tinha acontecido, e aí ele contou que foi um acidente e o porquê não estavam falando para mim o que de fato tinha acontecido, que tinha sido uma queda de escada, sendo que foi um acidente de moto. E aí ele falou: poxa, minha mãe ficou com medo de você se estressar. E aí eu acho que eu não preciso nem falar em relação a isso. Aí eu falei assim, quando ela me ligou, ela te disse o que foi que eu disse a ela? Aí ela falou assim, ela disse que você ficou calada. Eu falei assim, justamente, é uma obrigação, é um direito meu como mãe saber o que aconteceu de fato com o meu filho. Não tem por que você esconder porque da minha reação. Eu não disse nada. Aí, enfim, a gente continuou a conversa, e aí eu tentava fazer as coisas o mais amigavelmente, só que do outro lado também tinha vários empecilhos, enfim, foi bem delicado essa situação, mas o tempo todo eu estava assim, com o pensamento de eu preciso ser o mais tranquila possível para a gente finalizar essa etapa, esse processo de forma mais leve possível. E aquela coisa, não é sobre você não passar pelos desafios. Eu não sou assim porque eu não passo pelos desafios. Na realidade, eu já passei por inúmeros desafios e eu já entendi como as coisas funcionam, como eu posso reagir, como eu posso me expressar, né? Porque muitas vezes, após encerrar o dia, eu ia tomar banho e ficava no banheiro chorando, porque era a única coisa que eu podia fazer naquele momento, né? Eu não podia tirar a dor do meu filho, eu não poderia apressar os processos acontecerem, eu tinha que esperar o tempo passar. E com o tempo, né, tudo foi se ajustando, e tudo foi para o seu devido lugar. Então, que você entenda que por mais desafio que você passe, quando você se conhece, sabe os seus propósitos, sabe os seus objetivos, não é qualquer coisa que vai tirar o seu eixo. Porque para mim, como mãe, vivenciar aquilo foi extremamente desafiador, mas em momento nenhum eu perdi a cabeça no sentido de fazer uma besteira,
porque é humanamente compreensível se eu tivesse uma reação impulsiva e deixasse agir, ser conduzida por aquilo, e não foi isso que aconteceu. Então eu sou muito feliz e grata por todos os processos que eu passei anterior àquilo, que me preparou para aquele momento, e de fato eu tive a convicção que eu estava preparada para a próxima fase que estava acontecendo na minha vida. E diante disso, eu comecei a fazer e direcionar essa estratégia para outras áreas da minha vida. Acontecem desafios diários na minha maternidade, na minha área profissional, nos meus relacionamentos amorosos, minhas amizades acontecem, é natural. Só que eu tenho uma sagacidade, eu tenho umas estratégias, eu tenho uma frieza necessária para eu conseguir desenrolar da situação. O cenário hoje está diferente, né? Porque eu não consegui gravar vídeos com antecedência devido à rotina. Eu acho que eu já até mencionei que essa semana eu estou realizando provas. Eu faço curso de ciências contábeis, então estou realizando provas. Eu faço curso em uma cidade diferente de onde eu moro, então a rotina está muito corrida. E aí eu estou aqui na sala, eu cheguei um pouquinho mais cedo, estou aqui na sala gravando vídeo. E sobre eu gravar vídeo aqui na sala, improvisar aqui um tripé, porque na verdade não é nem um tripé, são as marmitas que eu trouxe, minha garrafa de água está ali segurando. Inclusive estou aqui já com o meu cafezinho para poder me alimentar antes de iniciar a prova. De que você precisa fazer o que você tem que fazer com o que você tem, porque enquanto quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada, porque você sempre vai arrumar uma justificativa para não fazer o que você precisa fazer. É muito fácil a gente culpar o destino, uma vez que a gente não quer se responsabilizar pela falta de atitude que a gente pode tomar, que a gente pode ter e realizar o que precisa realizar, que precisa fazer o que precisa ser feito. A gente está sempre correndo das responsabilidades, a gente está sempre correndo de encarar a realidade da vida, de enfrentar de frente, com peito, com coragem, com determinação, e sempre colocando desculpas, e vamos adiando as nossas responsabilidades, e a gente se depara com uma situação que a gente não quer, que a gente não gosta de ver, e depois disso que foi o destino. Então, assim, que a gente seja estratégicas, porque a gente precisa ter forças, a gente precisa conduzir para onde a gente quer a energia necessária para a gente chegar aos nossos objetivos. Para você que assistiu o vídeo até aqui, eu agradeço imensamente, porque em uma era que a gente tem vídeos curtos, muito rápidos e atrativos, extremamente atrativos, é natural que as pessoas não queiram permanecer em um vídeo tão longo. Muito obrigada, e já te digo que você está diferente de muitas pessoas em busca do seu desenvolvimento pessoal. E muito obrigada, eu quero que você compartilhe aqui comigo qual foi sua maior dor dentro da maternidade, o maior desafio que você vivenciou, que você achou que você não ia conseguir superar aquele desafio. Compartilhe comigo, porque aqui eu compartilhei o maior desafio dentro da minha maternidade. E se fez sentido para você, que você curta. Se você achar que faz sentido também, compartilha com outra mãe. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrita. Desde já, muito obrigada e até o próximo vídeo.